Vamos lá. Bom. Oi, professor. Oi? Tudo bem? Tudo bem, fale? Olha só, eu tenho uma questão ali, além da 10 também, na A9 da 17, eu tenho só uma dúvida, porque o gráfico da 17, da 9, né, ela tá passando pelo eixo das abscissas ali, sabe? E daí eu tenho uma dúvida que se na hora de calcular a integral, tu não vai calcular toda a integral debaixo da área, né, já que tem um y que é uma função e o outro y que é igual a zero, né? Mas daí depois, quando o senhor botar, se o senhor botar, eu tento lhe expor melhor a Qual é pergunta ali. a questão da... Essa Aí, aqui? aham, a 9, isso mesmo. O que que Tá tem? vendo? Como é que eu vou saber que eu não vou calcular aquela área ali de verde abaixo das abscissas, do eixo da abscissa, entendeu? Você vai Porque quando eu calcular pegar a tudo. integral... Vai É, eu vou calcular calcular tudo. tudo. Tudo, mas E pelo fato e dela abaixo ser... do eixo da abscissa ali. Ah, Essa tu tá área falando abaixo isso do... aqui? Essa Ah, daí, ela como é tem que eu que sei estar que eu não vou calcular essa limitada, daí? é apresentada. Calcule a área da região. Faltou eu te dizer aqui que ela está limitada pelo... E Faltou aí te o y dizer... é igual a zero, né? Isso, Nessa faltou te daí. dizer que o y é igual a zero, exatamente. Tá. Não, só isso aí mesmo que eu queria Tá? saber. Faltou te Ah, dizer ô que... senhor, Hum. outro sim, a minha questão, a minha atividade 13 eu tirei 30%, mas eu tava vendo o gabarito e eu acertei todas ali, só tirando a 13. Será que não foi uma que tu não me entregou em PDF? Ah, tá, é. Tá, Aí eu dou realmente, eu nota só botei, de entrega, o eu, aluno entregou. ah, tá, beleza, Professor, valeu. Aí eu não consegui abrir. senhor, Vale? olha só, já que tu tá com o questionário 17 aberto, tu pode dar uma olhadinha pra mim na 8 ali, faz favor, eu tenho uma dúvida. Tá, Claro. olha só, tu dá essa expressão aí, né? R, Isso. linha de T, 85. Isso. Eu não posso, quando eu for integrar esse cara, eu não posso passar esse 85 pra fora como constante? Não. É 85T, ou seja, a resposta vai ser 85T e sobre 12 cosseno, né? Não Sim, tem sim. essa história. Tá, beleza. Obrigado. Tá? Então tá. Bom, meu vizinho tá batendo na parede aqui do lado dessa hora, mas enfim. Vamos lá. Então, como é que eu fiz essa integral aqui, né? Essa integral em verde. Então, como é que a gente faz? Então, a gente olhou para ela, foi lá na tabela, e a gente vê o seguinte, bom, que na tabela me ajudaria, me consolaria para resolver isso? A 14, né? Porque eu tenho a ao quadrado menos u ao quadrado. Ô, professor, Então, não tá aparecendo nada de verde para mim, tô na lista 17 ainda. não, eu tô... Tá na questão 8 aqui para mim ainda, da lista 17. Ah, agora sim, obrigado. Tá. Vamos voltar aqui. Para calcular essa integral aqui em verde, né? Bom, eu vou olhar na tabela e aí a minha inspiração vai vir da 14. Aí da 14, o que acontece? Quem é o A? Bom, o A só pode ser o 25. Né? O A ao quadrado. E aí, então, esse A ao quadrado, o A só pode ser 5. Né? Aí, se o A ao quadrado é 25, meu U ao quadrado vai ser quem? Vai ser 9x na quarta. A raiz de 9x na quarta é 3x ao quadrado. Tá. Então, se o meu U é 3x ao quadrado, o meu DU vai ser quem? Vai ser 6x. Ora, então, o que acontece? Eu vou multiplicar o meu numerador por 6 e vou dividir a integral por 6, né? Porque 6 vezes 1/6 dá 0. Dá 1, né? Então, por que isso? Não, aqui não fiz... Achei que tivesse esqueminha de cor. Então, o que acontece? Aqui, eu vou ter... Professor,
Assim, ó, ali na 9x na 4, tu nunca não se carrega o sinal junto, né, da integral ali, tá Não, 25 não carrega. menos 9. Não carrega, Não, né? é só eu peguei Perfeito. o U sem o sinal. Tá, perfeito, obrigado. Então, aí ficou meu DU, né? O meu U é 3x, então ficou 4/6 por causa disso aqui, né? Então, 4/6 está aqui, menos 4/6 porque eu tenho sinalzinho de menos, multiplicando. O U é quanto? É 3x ao quadrado. O A é quanto? É 5, então vai ficar 3x ao quadrado que divide 5, né? Então, ficou 3x ao quadrado que divide 5, tá aqui. Então, resolvemos a integral. Então, na hora de colocar ali, por que ficou mais 4/6, né? Vamos olhar lá, né? Vamos olhar aqui. Porque eu tenho esse menos, né? Porque eu tenho esse menos. Menos com menos dá mais. Então fica mais 4/6, né? Porque o resultado da integral é menos 4/6. Tá? Então ficou mais 4/6. Agora, fazendo isso de 0 a 1, então vai ficar 2/3, né? Então onde é que veio esses 2/3, professor? É aqui, ó, 3/2, está dividindo, passa multiplicando, fica 2/3. Mais 4/6, arco cosseno de 3/5, né? Menos 2/3 vezes 0, mais 4/6 vezes o arco cosseno de 0. Bom, o arco cosseno de 0 é π², né? Eu posso botar... eu botei em evidência aqui o 2/3, e 4/3 também é 2/3, né? São equivalentes. Então, ficou arco cosseno de 3/5 menos arco cosseno de 0, né? 2/3 vezes 0 é 0. Então, o arco cosseno de 0 é π². Então, se eu pegar a calculadora em radianos, né? A nossa calculadora tem que estar em radianos. E for fazer a continha, tá? Arco cosseno de 3 que divide 5, menos arco cosseno de 0, isso dá menos 0,64, né? Vezes 2/3, menos 2/3. Isso dá 0,2376. Tá? Aqui é só usar a calculadora. Só usar a calculadora, né? Muito mistério. Certo? Bom, esse aqui foi um exercício, uma questão polêmica que eu notei e pediram, inclusive, para resolver. Não está resolvido. Bom, 14. A atividade 14. Na atividade 14, nós estamos com o problema da partícula, né? É importante a gente sempre lembrar que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, né? Bem como a aceleração é quem? É a derivada da velocidade em relação ao tempo. E dessa maneira, a aceleração também pode ser a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Bom, mas nesse caso a gente só está preocupado com a velocidade, relação velocidade e posição, né? Uma partícula que está se movendo com essa velocidade, em posição inicial, ou seja, a partícula sai da posição 6, ou seja, no instante 0, ela sai da posição 6, então ele determine a posição da partícula no tempo igual a 6. Então, para isso, a gente vai ter que integrar, né? Ou seja, a derivada, né, ds dt é igual a 3t mais 1, n menos t meios. Então, dessa maneira, o s, que é a posição, é a integral da velocidade, né? Ou seja, se a minha velocidade é a posição pelo tempo,
né? A derivada da posição no tempo, a posição vai ser a integral de v dt, né? Isso aqui. Então, a minha posição vai ficar a integral de v dt. Tá. Desta forma, o que nós temos? Temos que integrar isso aqui. Isso aqui é uma integral por partes, né? Muito simples, porque a gente não consegue fazer uma substituição. Então, nós vamos olhar lá para o LIAT e vamos fazer... vamos olhar para o LIAT. LIAT. Então, o que eu sei? Isso aqui é algébrico e isso aqui é exponencial. Tá? Quem vem primeiro na escala? Quem vem primeiro na escala é o algébrico. Então, 3t mais 1. Portanto, o que sobra, né, é o n menos t meios dt. Bom, qual é a derivada de 3t mais 1? Esse, né? Qual é a... Então, como eu vou determinar o v? Então, daqui para cá, do u para o du, vou derivar. Do dv, do v, eu vou integrar. Como é que eu obtive essa resposta, né? Essa resposta, ela vem dessa integral, né? T sobre 2 t. Como é que fica isso? O meu u é t meios, né? Então, o meu u é menos t que divide 2. O meu u é menos t que divide 2, quem vai ser meu du? Vai ser menos 1 meio dt, né? Ou seja, se multiplicar aqui por menos 1 meio, aqui fora eu vou ter que botar o menos 2, né? Para anular. Anular não, para neutralizar o menos 1 meio, porque menos 2 vezes menos 1 meio dá 1, neutraliza. O que acontece? Então vai ficar menos 2 e na u, né? A integral disso aqui vai ficar menos 2 e na u, tem a u, e sobre 2. Isso aqui já tem que estar assim, ó, na corrente sanguínea. Estou fazendo esse passo a passo aqui, o VAC lá no meio não enxergou. Por que eu cheguei no menos 2? Tá. Beleza. E a integral por partes? A integral por partes é a aplicação da fórmula. Né? Vamos de novo. Vamos ver que fórmula a gente aplica na integral por partes. Na integral por partes eu aplico a integral. É u dv igual ao v menos a integral de v du. Então tá. Então, vamos ver se eu apliquei certo isso. Vou pegar aqui uma cor. Então, vamos lá. A integral por partes é u vezes v menos a integral de v du. U é t mais 1 vezes o v, menos 2 e na t meios. Aqui, né? Então, aqui está meu u vezes o v, menos 2, que está aqui, e na menos t meios. Ok. Mais, por que mais aqui? O que aconteceu aqui? Aqui é mais, aqui é menos? Será que está errado? O que acontece? Aqui é menos integral de v du. Quem é meu v? Meu v é menos 2 e na menos t meios. Então, esse 2, esse menos, com esse menos vai ficar mais. Né? Por que 6? Porque é o du. Então, vai ficar o v du. V vezes o du. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Ou seja, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mas como tem esse sinal negativo, vai ficar mais 6. Vezes a integral de e na t meios. Bom, a integral de e na t meios a gente resolveu. E era menos 2, né? Ou seja, menos 2 aqui, né? Ou seja, menos 2 e na t meios. Então, menos 2 e na t meios vezes 6 dá menos 12. Né? E na t meios. Tá. E aqui, então, nós temos a solução na forma geral. O que é a solução na forma geral?
Solução na forma geral é quando eu não sei quanto vale a constante de integração. A constante de integração aqui é o C. Como se faz para descobrir a constante de integração? Para descobrir a constante de integração, nós temos que usar a condição. Qual condição ele deu para nós? Ele disse para nós, no tempo zero, a posição é 6. Então, no lugar do S, eu coloco 6 e no lugar do T, eu coloco 0. Desta forma, né? O que aconteceu? Aqui ficou 3 vezes 0, mais 1. 0 mais 1, 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, né? Na 0. Menos 12. Na 0. Então, o que aconteceu? Eu tenho menos 2 com menos 12, isso dá menos 14. O menos 14 passa para o outro lado, vai ficar mais 14. Então, 6 mais 14 dá 20. Então, o meu C vale 20. Desta forma, a solução particular para para a condição que foi dada, né, ou seja, para esta condição aqui, né, a solução que foi dada para esta condição é essa aqui. Né? Então, opa, e aqui está errado, né, professor? Aqui é S, não é V, né? O professor fazendo coisa errada. Aqui é S. E aqui eu não posso mudar, porque eu tenho que mudar lá no outro arquivo. Então, só para mudar aqui, é S. Tá? Então, meu S de T igual a 20. Tá. Muito bom. Mas a pergunta do problema é, né? Ó, de novo aqui o professor fazendo bobagem. Que é S. S que ele quer saber a posição no instante 6. Qual é a posição no instante 6? Posição no instante 6, eu vou colocar 6 no lugar de T, né? Então, como eu tinha T sobre 2, vai ficar 6 sobre 2, menos 3. Faço a continha. Descubro que a posição no instante 6 é essa aqui. Certo? Ou seja, só para nós entender o problema. No tempo zero, ou seja, aqui está a posição 0. Só que quando começou o movimento, né? Quando começou o movimento, ele não estava na posição 0. A partícula estava aqui quando começou o movimento. Ele estava S, posição 6, no tempo 0. Percorreu-se o tempo de 6 minutos. 6 segundos. Onde é que estava a partícula? A partícula estava aqui 6 segundos depois. A posição é essa. É a posição 17,51. Alguém perguntar qual foi a distância que ele percorreu? Ora, a distância que ele percorreu foi 17,51 menos 6, né? Essa é a distância. Então, tem que tomar bem claro o que é distância e o que é posição. Posição, essa aqui, né? Ou seja, ele está nesse ponto aqui. Mas a distância, eu vou ter que medir a distância da posição no tempo 0 para a posição no instante 6. Bom, mas isso aqui é exercício de cinemática. Isso aqui vocês estudam em física, não é aqui comigo. Tá? Só tomem cuidado que aqui é S, né? Porque eu estou calculando posição e posição é em metros, né? Aqui na hora botei errado. É metros. Isso aqui é uma posição. Tá. Muito bom. Bom, aí também ficaram na dúvida nessa questão aqui. Ele pede, então, para gerar um volume em torno do eixo das abscissas, da região limitada por y, x igual a 0, melhor, x igual a 4 e y igual a 0. Então, o y igual a 4 está aqui, lindamente, y igual a 4, y igual a 0,
x igual a 4. Então, ele está barrando aqui, está barrando aqui. Tá? Então, tá aqui a minha região. Minha região é essa aqui. Então, ele pede para calcular o volume gerado pela rotação dessa região, né? Em torno do eixo das abscissas. Tá? Então, o que vai acontecer? Aplicando a fórmula, né? Eu vou ficar com o volume é igual a π de 0 a 4 da integral de raiz de x, n menos x sobre 2 ao quadrado. O que vai acontecer se eu faço... O que aconteceu daqui? Né? Vamos ver. Eu tenho a raiz quadrada de x de e na menos x sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Vai ficar raiz ao quadrado, vai ficar só o x, vezes e na menos x, né? Por que ficou e na menos x? Ora, você tem e na menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Aí tem um negócio lá que chama de potência, essa propriedade aqui, né? O que acontece com isso? Esse 2 vai multiplicar o x menos 2, né? Então, o que aconteceu? Vai ficar e menos x sobre 2 vezes 2, né? Isso aqui tudo vocês faziam com outra base. Muda alguma coisa? Não. Mesma coisa. Ou seja, quanto é que dá x meios vezes 2? Simplifica, simplifica, então vai ficar e na menos x. Então ficou e na menos x. Tá? Isso aqui tudo é ensino médio ou cálculo zero, né? Em cálculo zero a gente vê tudo isso. Pelo menos quem fez comigo via tudo isso. As continhas. Bom, então, o que acontece? O que eu fiz aqui? Né? Isso aqui é uma integral por partes. Então, vamos ver se eu fiz tudo direitinho. Primeiro, não dá para fazer a substituição. Então, eu vou fazer o integral por partes. Pelo Liat, o U é x, o du é dx, o dv é e na menos x. Portanto, quanto é que vai ser o v? Vai ser menos e na menos x, né? Ou seja, esse meu dv é quanto? É a integral de e na menos x. Quanto é que é a integral de e na menos x dx? Né? Pode ser menos e na menos x, né? Esse menos vem da substituição. Se o meu u é menos x, quem é meu du? É menos dx. Né? Então, eu vou ter que colocar um sinal de menos. Posso dizer menos 1 aqui. Então, para neutralizar esse menos 1, eu vou colocar um menos 1 lá. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, se isso aqui é meu du, meu e na u, o meu u é menos x, substituição completa, né? Vai ficar menos e na menos x. Bom, mas isso aqui, espero eu, que já esteja na corrente sanguínea, né? Bom, então, para resolver uma integral por partes, eu preciso, então, fazer, né, u vezes v menos a integral de v du. Vamos ver se eu fiz isso. Bom, o meu u é x, o meu v é menos e na x. Então, o que aconteceu? O meu u está aqui e o meu v está aqui, né? O sinalzinho de menos dele está aqui, né? Do meu v. Menos e na menos x, x que é meu u. Aí. Ó, menos aqui, mas aqui tem o mais. Por que é mais? Porque é integral de v. O v é menos e na menos x, então menos. Com esse menos, ficou esse mais. Tá? Aqui. Como aqui eu já resolvi a integral, já sei para fazer a integral, vai ficar de 0 a 4, sem problema nenhum. Tá? Adiante. Bom, o que
que aconteceu aqui, né? Por que ficou menos 4 e n menos 4, né? Por um motivo muito simples. Se eu tenho menos x, né? Que x feio ficou esse, né, professor? Se eu fiquei com menos x e na menos x de 0 a 4, começo primeiro com menos 4. E na menos 4. Aí vai o outro, menos 4, vai ficar menos 4, menos 0, né? Vezes z na menos 0. Bom, 0 primeiro tem sinal. 0 vezes qualquer coisa, né? Desaparece, né? Então, isso aqui tudo é zero. Então, por isso ficou menos 4 e na menos 4. Tá? Beleza. A integral de e na menos x é menos e na menos x. Então, vai ficar e na menos e na menos 4 mais 1, porque ficou mais 1. Tá? O que será? Vai ficar menos e na menos 4 menos e na 0, ou menos 0, tanto faz. Então, ficou e na menos 4 menos 1. E na 0 é 1, portanto, menos e menos, mais 1. Aí, o que acontece? Eu vou estar com mais 1 aqui e menos 4 e menos e. Ou seja, menos 4 com menos 1 dá menos 5. E aí, aqui, pegar a calculadora e fazer a continha, né? Aí não tem mais nada que fazer. Aí é pegar a calculadora e fazer a continha. Vai dar um número decimal. Deixa eu ver. Vou pegar a calculadora aqui. Vai ficar aqui, vezes 1 menos 5 e na menos 4. Fecha tudo. Deu 2,85. Tá? Ou seja, vai dar em torno de 2,85 unidades de volume. Certo? Então, era esse exercício, somente aplicação de integral por partes. Bom, dificuldade 15. Esse exercício aqui até entendi por que ele veio parar aqui nas dúvidas, né? Eu entendi por quê, mas, enfim. A gente vai resolver ele e vai achar a nossa resposta. E a resposta que a gente está fazendo, ela é correta, porque se eu pegar e derivar ela, vai voltar para o lugar de partida, né? Bom, ou seja, né, às vezes a gente vê resultados por aí e pensa assim, mas deu diferente. Ora, é o mesmo resultado, só que às vezes saem de pontos de partidas diferentes. Tem alguns lugares que completam esse quadrado e usam uma determinada técnica. Eu não ensinei para vocês, que é mais difícil, né? Mas não quer dizer que aquela técnica e o resultado que ela vai produzir, aquele resultado é diferente. Não, ele vai produzir o mesmo resultado. Você aplicar uma série de propriedades de logaritmos e coisas e tal, vai chegar no mesmo resultado. E a nossa maneira que nós vamos resolver aqui, de fazer por decomposição em frações parciais, vai dar a mesma resposta. Então, primeira coisa, determinar as raízes do denominador. Então, para determinar as raízes do denominador, né, que é um polinômio de segundo grau, né, aplicando a fórmula de resolução, eu vou chegar que as raízes do denominador são 7 menos 1. Portanto, eu tenho 1 sobre x menos 7 e x mais 1. Né? Bom, tem um outro problema que isso já aconteceu de aluno botar 0, né? Aqui porque não enxerga que aqui tem 1 vezes dx. Aí quando eu digo, qual é o numerador? O numerador não tem, é 0. Aluno que faz... Isso já aconteceu, não foi em cálculo 2, foi em uma outra
disciplina aí e né, quando me tiram um 0 da cartola, a nota do aluno é 0, né? Não tem muita coisa que fazer. Bom, então, o que acontece? Então, eu posso pegar essa fração aqui, né? Que também, ou seja, 1 sobre x ao quadrado menos 6x menos 7, isso aqui, né? Pode então ser reescrito como x menos 7, x mais 1, né? Então, dessa maneira, esta fração ela pode ser escrita como essa soma, onde eu tenho um denominador que é x menos 7, outro denominador que é x mais 1. Então, eu vou ter um A e eu vou ter um B. E, inicialmente, é quem nós queremos procurar. Então, tá. Então, quando nós resolvemos, né? Ou seja, quando nós temos essa equação e queremos determinar o A e B, nós vamos chegar nessa equação. Como? Primeiramente, eu somo o meu lado direito. Se eu somo o meu lado direito, o que vai acontecer? X menos 7 vezes x mais 1. Então, vai ficar x menos 7 vezes x mais 1. Aí, como é que vai ficar o numerador? O numerador vai ser quem? Vai ser A vezes x mais 1 mais B vezes x menos 7. Como os denominadores são iguais, vai interessar apenas os numeradores. Interessam apenas os numeradores. Aqui, né? É o que a gente tem aqui. Então, depois disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar o A e o B chutando valores para x. Nesse caso, a gente chuta valores que são, vamos dizer assim, bons, né? Se eu chutar o 7, vai zerar o B, e aí eu vou descobrir quanto vale o A. O A vale 1/8. Se eu chutar menos 1, eu vou zerar o A e vou descobrir quem é o B, que o B é menos 1/8. E aí, então, vou ter isso aqui, né? Ou seja, vamos voltar. De onde é que saiu isso aqui, né? Bom, o nosso objetivo é resolver esta integral aqui, né? Ou seja, eu tenho integral de dx sobre x menos 7, x mais 1. Né? Então, se essa fração aqui, ela pode ser escrita agora como uma soma, onde o A vale 1/8, né, de x menos 7, mais o B vale menos 1/8 de x mais 1, né? Ou seja, agora eu tenho o quê? Eu transformei esta fração numa soma. Então, se eu tenho dentro da integral uma soma, eu tenho a soma das integrais, né? Então, esse 1/8 veio para frente, integral de dx sobre x menos 7. Esse menos 1/8 veio para frente, com a integral de dx sobre x mais 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Integral de dx sobre x menos 7 é logaritmo de x menos 7. Integral de dx sobre x mais 1 é logaritmo de x mais 1. Né? E aí, se a gente for aplicar a propriedade dos logaritmos, eu vou ver o seguinte. Né? Esse 1/8 é potência. 1/8 é potência. Veio para cá. Né? Aqui eu tenho uma divisão, ou seja, o sinal negativo corresponde à divisão. E se eu tenho todos os dois elevados, né? Ou seja, eu tenho ln de x menos 7 na 1/8 sobre x mais 1 na 1/8,
né? A potência é a mesma dos dois, né? Ou seja, então eu posso ter raiz, né, de x menos 7, x mais 1, tudo isso em módulo, do ln. Certo? Sem nenhum mistério, nenhuma novidade do que a gente já não viu antes. Tá? Ah, mas esse é o resultado. Tá? Vamos ver. Esse aqui é uma questão onde eu trato agora de relação à aceleração e velocidade. Lembrando que a aceleração, né, é a derivada da velocidade. Né? Desta maneira, a velocidade é a integral da aceleração. Né? E aí, então, nós vamos ter o seguinte. A primeira pergunta, né? Se t é igual a zero, se em t igual a zero, a velocidade da partícula é de 5 metros, determine a velocidade no instante 5. Então, vamos ver. A aceleração é a velocidade em relação ao tempo, a derivada, portanto, a velocidade é a integral da velocidade. Bom, para resolver essa integral aqui, né, a mesma história, eu vou ter que decompor o denominador, e aí nós aplicamos a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Às vezes causa pânico, terror, medo. Ah, os alunos dizem que tem Bhaskara para fazer. Fosse horrível, né? 9 menos 8 dividido por 2. Então, menos 3. 9 menos 8 dá 1. Então, menos 3 mais 1. Né? Ou seja, menos 3 mais 1 menos 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Dividido por 2, dá menos 1. Tá aqui, né? Troca sempre o sinal. Menos 3, menos 1, menos 4. Dividido por 2, isso aqui dá menos 2. Trocando o sinal. Aqui. E então, temos a decomposição. Certo? Bom, uma coisa. Quase acabando essa live. Bom, aí fazendo a decomposição, e aqui é tudo igual, né? Ou seja, eu vou escrever essa fração nesse formato. E aí, eu vou determinar o A e o B. Repetindo a mesma ladainha, né? Eu vou ficar só com o numerador, e aí o numerador, né, somando esse lado aqui, né? Eu vou ficar com esse formato. Bom, pessoal, eu vou encerrando a live por aqui.